O Consolador. Ditada pelo Espírito, Emmanuel. Primeira edição lançada em 1940. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. Terceira parte. Religião. A religião em face da ciência e da filosofia. Parte 1. Pergunta 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Emmanuel. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará, um dia, nos pórticos sagrados da espiritualidade. 1. Velho Testamento, Revelação. No princípio era o Verbo. Israel. Judaísmo. A Santíssima Trindade da teologia católica. Absurdo da ideia do nada. Os dias da criação. Posição do Velho Testamento nos valores educativos. Pergunta 261. No princípio era o Verbo. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? Emmanuel. O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Pergunta 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Emmanuel. Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Pergunta 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial, em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Emmanuel. Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade, que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista, sob a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos, através das gerações e das pátrias humanas no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. Pergunta 264. Como deve ser considerada, no Espiritismo, a chamada Santíssima Trindade, da teologia católica? Emmanuel. Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana, quanto à chamada Santíssima Trindade. Devemos esclarecer, ainda, que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus, dividido em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. O Padre Alta, no Cristianismo do Cristo e o de seus vigários, nos diz que a fórmula do catecismo, 3 pessoas em Deus, era verdadeira em latim, onde o vocábulo persona significa forma, aspecto, aparência. É falsa, porém, em francês ou em português, com acepção de indivíduo. Nota da editora. Contudo, a teologia, que se organizava sob os antigos princípios do politeísmo romano, necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos, de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que se a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando o evangelho sob um acervo de convenções religiosas, e roubando as revelações primitivas à sua feição de simplicidade e de amor. Para esse desiderato,
As forças que vinham disputar o domínio do Estado, em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram, no poder, em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos, assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária, e organizando novidades teológicas, com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. Pergunta 265. Como interpretar a antiga sentença: Deus fez o mundo do nada? Emmanuel. O primeiro instante da matéria está, para os espíritos da minha esfera, tão obscura quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo, para nós outros, é a luz de toda a eternidade. Pergunta 266. Os dias da criação, nas antigas referências do Velho Testamento, correspondem a períodos inteiros da evolução geológica? Emmanuel. Os dias da atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem aos largos períodos de evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais, das origens do planeta. Pergunta 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Emmanuel. No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, ou como a fonte máter da revelação divina. Lei. Os 10 Mandamentos. Moisés no Sinai. Missão de Moisés. Moisés e a lei definitiva. Lei de Italião. Alteração no segundo mandamento. A proibição do Deuteronômio. Pergunta 268. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje, no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? Emmanuel. As seitas religiosas, de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Pergunta 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Emmanuel. Estás atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender, agora, que a lei ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Pergunta 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Emmanuel. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações, em face da humanidade ignorante e materialista. Pergunta 271. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Emmanuel. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho,
a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanou os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual, nos milênios por vindouros. Pergunta 272. Qual a significação da lei de Talião olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Emmanuel. A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações, e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Presos, ainda, aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas, com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Pergunta 273. Qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, etc., segundo alguns textos, ou não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica de Roma. Emmanuel. A segunda fórmula foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. Pergunta 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Emmanuel. Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Profetas. Os livros do Velho Testamento. A predição e a previsão nos textos sagrados. Anjos. Profetas numerosos. Profetas de Israel. A cooperação permanente dos missionários do Cristo no mundo. A leitura da Bíblia nos círculos familiares. Pergunta 275. Os 5 livros maiores da Bíblia encerram os símbolos especiais para a educação religiosa do homem? Emmanuel. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Pergunta 276. A previsão e a predição, nos livros sagrados, dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Emmanuel. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Pergunta 277. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Emmanuel. Como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também dos chamados à iluminação sementeira. Para nossa compreensão, a palavra anjo, neste caso,
deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas, nos bastidores da sua literatura, o que se justifica, entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Pergunta 278. Devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Emmanuel. Além dos ensinamentos legados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Sakyamuni, uma Confúcio, um Sócrates, foram igualmente profetas do Senhor, na gloriosa preparação dos seus caminhos. Se desenvolveram ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mas particularmente pelo progresso religioso do mundo. Pergunta 279. Os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdotes dos crentes da lei? Emmanuel. Em todos os tempos houve a mais funda diferença entre sacerdócio e o profetismo. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer expressão de servilismo às convenções sociais e aos interesses econômicos, tão ao gosto do sacerdócio organizado, em todas as eras e em todos os lugares. Extremamente dedicados ao esforço próprio, não viviam do altar de sua fé, mas do trabalho edificante, fosse na indumentária dos escravos oprimidos, ou no insulamento do deserto que as suas aspirações religiosas sabiam povoar de um santo dinamismo construtivo. Pergunta 280. Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? Emmanuel. Em tempo algum as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor, na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco, incessantemente, impulsando-vos a evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito, em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Igualmente, é certo que os missionários novos não encontram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem, mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que, muitas vezes, lhes impõem o pelourinho e o sacrifício. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização e, sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo, distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Pergunta 281. A leitura do Velho Testamento e do Evangelho, nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico. Emmanuel. Essa leitura é sempre útil, e quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível, que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação.